3 minutos depois que meu enteado empurrou um envelope pela mesa de Natal e me disse para assinar, ninguém mais estava comendo. Sua esposa havia parado de sorrir. Meu marido parecia que alguém o tinha deixado sem ar. E Leandro, que passara a maior parte do dia me tratando como um móvel velho, finalmente percebeu o fardo sentado ao lado de seu pai. Entendeu cada palavra naquelas páginas, mas isso veio depois. Aquela manhã de Natal começou tranquila. Acordei às 6h10 com o som do ar-condicionado ligando e a dor no meu joelho direito, me lembrando que os verões de São Paulo se tornaram menos charmosos com a idade. O quarto ainda estava escuro. Lá fora, o calor já prenunciava um dia abafado em nosso bairro no Morumbi, e alguém do outro lado da rua havia deixado as luzes de Natal brancas piscando a noite toda. Arthur já estava vestido. Ele estava em frente ao armário vestindo calças de sarja cinza e a camisa polo verde que eu lhe dera no ano anterior. Aos 67 anos, ele ainda tinha ombros largos de décadas andando por canteiros de obras, embora ultimamente parecesse se encolher sempre que o nome de seu filho surgia. "Você está acordada?", disse ele. Meu joelho apresentou uma queixa. Isso rendeu um pequeno sorriso. Na cadeira ao lado da cama, ele havia colocado o casaco de seda cor de camelo que me dera de aniversário. Era macio, caro e elegante, de uma forma que a maioria dos casacos de verão deixa de tentar ser depois do tamanho 44. "Você deveria usar esse", disse ele. "Leandro mantém a casa um gelo com o ar-condicionado." Olhei para o armário. Meu velho casaco de linho azul marinho estava pendurado no fundo. Eu o tinha há quase 15 anos. Os punhos estavam gastos, um botão havia sido substituído por algo parecido, mas não idêntico, e ele estava mais justo do que antes. À aposentadoria me adicionaram 6 quilos. Não de uma vez. 1 quilo aqui, 2 ali. Menos caminhadas pelos corredores do fórum, mais almoços com amigas, mais noites sentada ao lado de Arthur enquanto ele assistia a filmes antigos de faroeste e fingia não adormecer. Peguei o casaco azul marinho. Arthur franziu a testa. "Por que esse... é confortável?" "Lydia." Eu sabia o que ele estava realmente perguntando. Leandro já havia feito comentários antes. Nada direto o suficiente para Arthur confrontar sem ser acusado de exagerar. Ele havia perguntado se minha pequena pensão cobria minhas despesas pessoais. Tinha brincado que seu pai sempre colecionou pessoas que precisavam ser salvas. Uma vez, em um churrasco no quintal, ele disse a um vizinho que eu estava desfrutando de uma aposentadoria confortável graças ao papai. Arthur o corrigiu mais tarde, em particular. Essa distinção começara a importar. "Eu gosto do antigo." Eu disse o que não era toda a verdade. A verdade inteira era que eu queria saber quem Leandro e Simone se tornavam quando acreditavam que não havia nada a ganhar me impressionando. Sem título, sem dinheiro, sem conexão útil, apenas uma mulher mais velha e um casaco surrado que havia se casado com um membro da família deles. Mesmo enquanto o abotoava, senti um pouco de vergonha de mim mesma. Famílias saudáveis não deveriam exigir testes secretos, mas famílias saudáveis geralmente não fazem você se perguntar se a gentileza depende da etiqueta de preço costurada na sua gola. Saímos logo depois das 10. Arthur dirigiu seu Jeep Commander para o norte pela Marginal Pinheiros, enquanto eu equilibrava uma torta de nozes no meu colo. O trânsito diminuiu perto de um pão de açúcar, onde os compradores ainda corriam para comprar pãezinhos e pilhas esquecidos. Arthur manteve as 2 mãos no volante. "Vamos tentar ter um bom dia", disse ele. "Eu sempre tento. Você sabe o que eu quero dizer." Olhei para os canteiros ao longo da estrada. "Eu sei." Leandro morava em um daqueles condomínios fechados em Alphaville, onde cada casa parecia projetada para parecer maior do que a família dentro dela. Seu gramado da frente tinha paisagismo novo, apesar da estação. Uma BMW X6 alugada estava na garagem com um laço vermelho no capô.
Pelas janelas da frente pude ver uma enorme lareira de pedra e uma árvore de Natal alta o suficiente para precisar de sua própria licença. Leandro abriu a porta antes de chegarmos. Pai. Ele puxou Arthur para um abraço e deu um tapa em suas costas. Então ele olhou para mim. Seus olhos caíram para o meu casaco. Feliz Natal, Lídia. Sem abraço, nem mesmo a performance de um. Simone apareceu atrás dele vestindo uma calça pantalona cor creme, brincos de ouro e um suéter que parecia delicado demais para sobreviver ao contato com o molho do peru. Seu sorriso hesitou quando me viu. Oh, Lídia, disse ela, você deveria ter me dito que precisava de algo mais apropriado. O casaco era de linho forrado. Eu poderia ter ficado em um ponto de ônibus com ele. Que gentil da sua parte, eu disse. Estou confortável. Leandro pegou a sacola de presentes da mão de Arthur e se afastou. Permaneci na entrada, segurando a torta e 2 caixas embrulhadas, até que Mateus apareceu na esquina. Ele tinha 17 anos, alto e magro, com cabelos escuros que sempre pareciam precisar de um corte. Vem, vovó Lídia. Ele pegou as caixas primeiro, depois a torta. Cuidado com essa, eu disse. Levei 2 tentativas para acertar. O que aconteceu com a primeira? Seu avô a encontrou. Da sala de estar, Arthur gritou: Eu ouvi isso! Mateus sorriu. Foi o primeiro calor genuíno que senti desde que cheguei. A tarde se desenrolou em pequenas alfinetadas. Simone me sentou perto da porta da cozinha, onde uma corrente de ar frio do ar-condicionado entrava sempre que alguém passava. Mateus discretamente moveu minha cadeira uns 15 centímetros para mais perto da lareira. Leandro mostrou a Arthur fotos de um resort em Trancoso e mencionou 2 vezes que a suíte deles custava mais por noite do que a aposentadoria mensal de algumas pessoas. Mais tarde, enquanto abria uma garrafa de uísque, ele disse: Papai sempre teve um fraco por vira-latas. Simone riu. A boca de Arthur se contraiu, mas ele não disse nada. Isso doeu mais do que o comentário de Leandro. Lembrei-me do homem que Arthur era quando nos conhecemos. Um engenheiro civil aposentado que ainda endireitava corrimãos tortos em restaurantes. Um homem que uma vez impediu um empreiteiro com o dobro do seu tamanho de intimidar um jovem fiscal. Agora ele estudava o gelo derretendo em seu copo. Durante o jantar, Leandro falou sobre proteger os ativos da família. Ele mencionou inventários impostos sobre herança, custos médicos e pessoas que se casam tarde na vida por segurança. Ninguém disse meu nome. Eles não precisavam. Notei outras coisas também. Uma pilha de correspondência perto do escritório em casa estava virada para baixo. Um envelope tinha um carimbo vermelho de vencido. Simone se encolheu quando Leandro mencionou a nova cozinha. E quando Arthur elogiou a BMW, Leandro mudou de assunto antes que seu pai pudesse perguntar se eles a tinham comprado ou alugado. Quando a sobremesa chegou, eu não achava mais que a crueldade deles vinha da confiança. Vinha do medo. Leandro desapareceu no escritório e voltou carregando um envelope grosso de cor creme. Ele se sentou, passou a mão pela toalha de mesa e o empurrou em minha direção. Isso é apenas algo que adultos responsáveis deveriam colocar por escrito. Arthur olhou do envelope para o filho. O que é isso? Leandro manteve os olhos em mim. Isso te protege, pai. De quê? Ele deu um pequeno sorriso ensaiado. De ser explorado. Coloquei minha mão no envelope, mas não o abri. Naquele momento, entendi algo muito claramente. O convite de Natal nunca foi sobre reunir a família. Ninguém pegou a torta. Leandro recostou-se na cadeira com a confiança de alguém que acreditava que a noite já havia acabado. Vá em frente, disse ele. Você vai ver, não é nada pessoal. Olhei para Arthur. Ele parecia genuinamente confuso. Eu nunca vi isso antes, disse eu baixinho. Leandro riu.
Nós conversamos sobre isso, pai. Arthur franziu a testa. Sobre o quê? Se proteger. A sala mergulhou em um silêncio desconfortável. Lá fora, eu podia ouvir crianças em alguma rua próxima rindo enquanto brincavam na piscina. Dentro, tudo o que eu ouvia era o tic-tac do relógio de pêndulo na sala de jantar de Leandro. Abri o envelope. A primeira página era intitulada Acordo de Proteção Patrimonial Familiar. Eu tinha visto milhares de documentos legais durante meus anos na magistratura. Este não era um deles. Era obviamente copiado de um modelo online. Fontes diferentes, espaçamento irregular, cláusulas que se contradiziam. Quem quer que o tenha montado conhecia a linguagem jurídica o suficiente para soar oficial sem entender como funcionava. Mantive meu rosto perfeitamente neutro. Leandro confundiu meu silêncio com intimidação. Simone juntou as mãos. Estamos apenas tentando evitar mal-entendidos mais tarde. Continuei lendo. O documento declarava que a casa, os ativos de aposentadoria e as contas pessoais de Arthur pertenciam exclusivamente à sua família biológica. Tudo bem. Lídia Nogueira nunca esperou o contrário. A segunda sessão exigia que eu renunciasse a qualquer reivindicação futura de apoio financeiro de Arthur. Novamente desnecessário. Eu nunca dependi financeiramente dele. A terceira sessão chamou minha atenção. Se Arthur morresse antes de mim, eu teria 30 dias para desocupar nossa casa. 30 dias após enterrar o marido. Levantei o olhar. Quem escreveu isso? Leandro deu de ombros. É um procedimento padrão. Segundo quem? Um cara que eu conheço. Que tipo de cara? Um cara que já passou por isso. Isso não era uma resposta. Virei outra página. Exigia que eu pagasse metade de todos os futuros reparos, domésticos, despesas médicas, aumentos de seguro e ajustes de IPTU. Interessante, considerando que eu já pagava minha parte voluntariamente. Então cheguei à sessão final. Autorizava Leandro Andrade a auxiliar Arthur com decisões financeiras significativas, se Arthur se tornasse incapaz ou indisposto a gerenciar certas obrigações financeiras. Essa redação me fez parar, não porque me assustasse, mas porque era estranhamente ampla. Li novamente. Arthur se inclinou para mais perto. O que isso significa? Leandro respondeu antes que eu pudesse. Significa apenas que eu te ajudaria se algo acontecesse. Eu nunca concordei com isso. Você disse que queria que eu me envolvesse. Eu disse que queria que você soubesse onde meus documentos estavam. Isso não é nem remotamente a mesma coisa. Leandro riu nervosamente. Pai, você está se apegando às palavras. Fechei o pacote. Palavras importam. Leandro parecia irritado. Elas importam para advogados. Elas importam para todos. Simone suspirou dramaticamente. Estamos tentando evitar drama familiar. A ironia quase me fez sorrir. Arthur esfregou a ponte do nariz. Eu não entendo por que estamos discutindo isso hoje. Leandro respondeu imediatamente. Porque todos estão juntos. Não, disse Arthur. Porque você planejou isso. A mandíbula de Leandro se contraiu. Pela primeira vez naquela tarde, ele pareceu ligeiramente desconfortável. Simone levantou-se rapidamente. Quem quer mais vinho? Ela pegou um carro saca-rolhas elétrico do balcão, apertou o botão. Nada aconteceu. Ela tentou novamente, ainda nada. Leandro franziu a testa. Eu carreguei isso. Mateus caminhou silenciosamente, abriu uma gaveta e entregou-lhe um saca-rolhas comum. Este sempre funciona. Simone murmurou algo em voz baixa enquanto todos a observavam lutar com um aparelho caro. Não pude deixar de pensar. A casa tinha 3 televisões gigantes, 2 geladeiras e aparentemente nenhuma máquina capaz de abrir uma garrafa de vinho. Até Arthur soltou uma pequena risada.
A tensão aliviou por talvez 15 segundos. Então Leandro olhou de volta para mim. Então, ele bateu no acordo. Você vai assinar? Não. Seu sorriso desapareceu. Você nem pensou a respeito. Pensei enquanto estava lendo. Você não confia em nós? Encarei seus olhos. Eu não assino documentos legais preparados por pessoas anônimas durante o jantar de Natal. Simone cruzou os braços. Se você não tem nada a esconder, por que não? Arthur olhou para ela. Simone, ela o ignorou. Quero dizer honestamente, se Lídia não está interessada no dinheiro do papai, qual é o problema? Respondi calmamente. O problema não é o que eu estou abrindo mão, é o que Arthur está entregando. Leandro se inclinou para a frente. Ninguém está tirando nada do papai. Deslizei uma página em sua direção. Então me explique esta autorização. Ele olhou para baixo. Isso é só para o caso de... No caso de quê? No caso de ele precisar de ajuda. Quem decide isso? Leandro hesitou. Bem, o documento não diz. Ele se mexeu na cadeira. Você sempre faz tudo parecer complicado. Não. Sorri educadamente. Eu simplesmente leio o que as pessoas escrevem. Arthur olhou para seu filho. Leandro, você realmente pediu para alguém revisar isso? Leandro evitou o contato visual. Eu baixei um modelo. Pensei que você disse que alguém ajudou. Ajudaram. Quem? Leandro nunca respondeu. Em vez disso, ele estendeu a mão para os papéis. Coloquei minha mão sobre eles primeiro, não agressivamente, apenas o suficiente para detê-lo. Então algo anexado atrás do acordo chamou minha atenção. Vários anexos financeiros. Uma página listava uma linha de crédito empresarial, R$850 mil. Na seção do fiador, aparecia o nome de Arthur Andrade. Lentamente olhei para o meu marido. Arthur. Ele se inclinou. Eu nunca vi isso. Leandro respondeu rápido demais. É apenas um pedido. Você o enviou. É papelada, Leandro. Não é nada. Estudei a assinatura. À primeira vista parecia genuína, mas algo me incomodava. O formato da data, o espaçamento, a qualidade da digitalização, pequenos detalhes, nada que provasse algo, ainda não. Ainda assim, anos na magistratura federal me ensinaram algo. A maioria das pessoas foca nas assinaturas. Juízes aprendem a notar tudo ao redor delas. Quando isso foi assinado? Perguntei. Leandro deu de ombros. Não me lembro. Arthur olhou para a página. Eu não me lembro de assinar nenhuma garantia de negócio. Você assinou. Não, você apenas esqueceu. O rosto de Arthur endureceu. Eu posso esquecer onde deixo meus óculos de leitura. Ele olhou diretamente para o filho. Eu não esqueço de garantir quase R$900 mil. Ninguém falou. Então Mateus levantou-se silenciosamente. Eu preciso mostrar algo para a vovó Lídia. Leandro olhou para cima imediatamente. O quê? Só vai levar 1 minuto. O que é? Mateus engoliu em seco. Por favor. Lídia, a juíza dentro de mim, queria respostas imediatamente. Lídia, a esposa, queria proteger Arthur. Lídia, a avó que Mateus merecia, podia ver o medo em um garoto de 17 anos que claramente carregava algo muito pesado por muito tempo. Eu assenti. Mostre o caminho. Quando entramos no corredor, Mateus olhou por cima dos ombros para ter certeza de que ninguém nos seguiu. Então, em uma voz pouco acima de um sussurro, ele disse: Aquela assinatura. Ele respirou fundo. Papai tem usado em outros papéis também. Mateus me levou para a lavanderia e fechou a porta silenciosamente atrás de nós. A máquina de lavar roncava no canto. Alguém tinha esquecido uma cesta de toalhas limpas em cima da secadora e o cheiro de sabão em pó quase fazia o ambiente parecer pacífico.
Era estranho como lugares comuns podiam se tornar o cenário de momentos que mudavam famílias para sempre. Ele ficou ali por vários segundos sem dizer uma palavra. Eu não o apressei. Uma lição que levei para casa de quase 20 anos na magistratura federal foi que o silêncio muitas vezes convidava a verdade de forma mais eficaz do que outra pergunta. Finalmente ele olhou para cima. Me desculpe. Pelo quê? Por esperar tanto tempo. Suavizei minha voz. Você não fez nada de errado. Acho que fiz. Ele esfregou as palmas das mãos nervosamente. Eu deveria ter contado ao vovô semanas atrás. Meu coração afundou um pouco. Semanas. O que quer que fosse ele estava carregando isso sozinho por semanas. O que aconteceu? Ele respirou lentamente. Cerca de um mês atrás, o papai me pediu para consertar a impressora no escritório dele. Você entende de computadores? Ele deu um sorriso fraco. Melhor que o papai. Eu acredito. O pequeno sorriso desapareceu quase imediatamente. Ela não se reconectava ao Wi-Fi. Eu a reiniciei. Ele engoliu em seco. Quando ela voltou, começou a imprimir trabalhos antigos que estavam presos na memória. Ele parecia envergonhado, quase culpado. Eu não estava tentando bisbilhotar. Eu sei. Eu juro. Eu acredito em você. Ele abriu o celular. Eu tirei fotos porque não sabia o que estava vendo. Ele rolou por várias fotos antes de me entregar o telefone. A primeira imagem mostrava uma página com o carimbo Aviso de Inadimplência. A segunda era um e-mail discutindo uma linha de crédito comercial. A terceira me parou. Continha uma página de assinatura digitalizada com o nome de Arthur. Não o acordo completo, apenas a página de assinatura. Eu dei zoom. Depois outra fotografia, um e-mail. Meu pai aprovou a fiança. Enviarei a página de assinatura hoje à noite. Nenhum contrato completo, nenhum pacote de empréstimo, apenas a página de assinatura. Senti uma sensação familiar se instalar em mim. Não raiva, Foco. Ao longo dos anos, observei centenas de advogados tirarem conclusões precipitadas porque estavam convencidos de que já sabiam a resposta. As evidências mereciam paciência. O que seu pai te disse? Nada. Ele pegou tudo da impressora e disse que não era da minha conta. E estas? Eu guardei as cópias que imprimiram antes que ele percebesse. Ele hesitou. Eu as escondi dentro de um dos meus livros de química. Olhei de volta para ele. Você tem carregado isso sozinho? Eu não sabia em quem confiar. Essa frase doeu mais do que qualquer coisa que Leandro disse durante toda a tarde. Um garoto de 17 anos nunca deveria ter que se perguntar qual adulto era seguro. Devolvi o telefone. Mateus, esses papéis levantam questões sérias. Eu sabia que algo estava errado, mas eles não provam tudo. Ele piscou. Não provam, não. Seus ombros caíram. Eu pensei que sim. Eles sugerem que algo aconteceu. Escolhi cada palavra com cuidado. Eles não nos dizem exatamente como aconteceu. Ele assentiu lentamente. Eu quase podia vê-lo processando a diferença. Suspeita e evidência prova 3 coisas muito diferentes. O vovô nunca teria assinado isso. Ele sussurrou. O que te faz ter tanta certeza? Sua resposta veio sem hesitação. Porque ele lê tudo. Isso me fez sorrir, apesar das circunstâncias. Sim, eu disse. Ele geralmente lê, a menos que... Ele se interrompeu. A menos que o quê? Papai disse a ele que não era importante. Sua voz falhou um pouco. Isso acontece muito. Quando o vovô vem aqui, papai sempre diz coisas como é só assinar aqui ou é só papelada. O vovô confia nele. A sala, de repente, pareceu muito menor. Confiança.
Essa era sempre a coisa mais fácil de explorar. Mateus se apoiou na secadora. Eles têm brigado por dinheiro há meses. Eu pensei que tudo estava indo bem. Eles querem que as pessoas pensem isso. Ele riu amargamente. A BMW é leasing, a cozinha foi financiada, as férias, cartões de crédito. Ele parecia exausto. Eu os ouço quase todas as noites. Minha mãe quer vender a casa. E seu pai? Ele diz que mais uma promoção vai consertar tudo. Mateus olhou para os sapatos. Ele sempre diz que mais uma coisa vai consertar tudo. Aí estava. Não ganância, desespero. Isso não desculpava o que Leandro poderia ter feito, mas explicava como pessoas comuns às vezes se convenciam de que uma desonestidade extraordinária era temporária. Suas próximas palavras me surpreenderam ainda mais. Ele pegou o dinheiro da minha conta da faculdade. Levantei o olhar. Quanto? Não sei exatamente. Ele te contou? Não. Eu verifiquei o saldo. Mateus forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. Quando perguntei, papai disse que o vovô tinha precisado de ajuda. E eu perguntei ao vovô. Ele olhou diretamente para mim. Ele não tinha ideia do que eu estava falando. Isso explicava porque Mateus não confiava mais em respostas fáceis. Ele já havia descoberto uma mentira. Temia que houvesse mais. Por um momento, minha mente divagou. Anos antes, eu havia sentenciado um respeitado empresário de São Paulo. Réu primário, sem violência, sem histórico criminal. Ele havia forjado uma autorização porque acreditava que poderia repor o dinheiro antes que alguém notasse depois outra e outra. Quando a verdade veio à tona, dezenas de funcionários haviam perdido suas economias de aposentadoria. Quando perguntei a ele durante a sentença onde tudo havia começado, ele respondeu com palavras que eu nunca esqueci. Eu só precisava de mais um mês. A fraude financeira raramente começava com um mal. Geralmente, começava com pânico. E o pânico, deixado sozinho por tempo suficiente, muitas vezes se tornava algo muito pior. Uma vibração na minha bolsa me trouxe de volta. Helena, ela havia sido minha escrivã por quase 18 anos antes de nos aposentarmos. Afastei-me alguns passos antes de atender. Feliz Natal! Disse ela alegremente. Feliz Natal! Você parece alguém que acabou de receber uma intimação. Ri apesar de mim mesma. Você sempre me conheceu bem demais. Seu tom mudou imediatamente. O que aconteceu? Sem dar detalhes, perguntei se ela ainda conhecia um advogado em São Paulo, especializado em exploração financeira de idosos. Ela não hesitou. Dr. Caio Mendes, pensei que sim. Vou te mandar o número dele por mensagem. Então ela acrescentou. E lide assim, você está aposentada. Estou. Isso significa que você não tem mais permissão para interrogar pessoas antes que terminem a sobremesa. Sorri. Farei o meu melhor. Quando desliguei Mateus, me olhou ansiosamente. O que vamos fazer? Vamos voltar para lá. E então pousei a mão gentilmente em seu ombro. Vamos fazer perguntas. Você acha que o papai vai dizer a verdade? Sinceramente, não sei. Ele pegou sua mochila que havia trazido silenciosamente para a lavanderia enquanto eu estava ao telefone. De dentro, ele tirou uma pasta escolar grossa. Eu trouxe os originais. Olhei para ele. Você os guardou. Pensei. E se algo acontecesse com o meu celular? Ele me entregou a pasta. Antes que eu pudesse responder, a porta da lavanderia se abriu. Simone estava lá. Ela parecia nervosa. Todos estão esperando. Seus olhos pousaram na pasta em minhas mãos. Então, ela olhou para Mateus. Finalmente, ela disse algo que fez cada peça do quebra-cabeça se encaixar. Eu não sabia que Leandro usou a assinatura do seu pai desse jeito. A sala ficou em silêncio. Ela cobriu a boca. Tarde demais. Ela percebeu que havia admitido muito mais do que pretendia.
Olhei para ela com atenção. Você achou que Arthur já tinha concordado? Simone assentiu fracamente. Foi o que Leandro me disse. Entendi algo naquele instante. Simone não era inocente, mas também não era arquiteta. Alguém também estava mentindo para ela. Coloquei a pasta debaixo do braço. Vamos terminar o jantar de Natal, porque pela primeira vez no dia eu finalmente sabia por onde começar. Quando voltei para a sala de jantar, todas as conversas pararam. Arthur olhou para cima primeiro. Seus olhos foram para a pasta debaixo do meu braço. Leandro anotou 1 segundo depois. Sua confiança não desapareceu, mas mudou, como um homem que acabara de perceber que o jogo que estava se divertindo poderia não estar seguindo as regras que ele esperava. Tudo bem? Ele perguntou. Sentei-me sem responder imediatamente. Mateus sentou-se ao meu lado, em vez de do outro lado da mesa. Foi uma pequena decisão, mas todos notaram. Simone permaneceu de pé por um momento antes de se sentar lentamente em sua cadeira. Ela não conseguia encontrar os olhos de Leandro. A torta de nozes estava intocada no centro da mesa. Cruzei as mãos. Arthur, eu disse, gostaria que todos permanecessem sentados por alguns minutos. Ele assentiu. Leandro deu uma risada curta. O que é isso, uma reunião de família? Não. Olhei diretamente para ele. É uma conversa. Ele recostou-se com uma confiança exagerada. Tudo bem. Virei-me para Arthur. Quando você se lembra de ter assinado a papelada para o negócio do Leandro? Arthur franziu a testa imediatamente. Não me lembro. Pense com cuidado. Ele fechou os olhos por um segundo. Cerca de 6 semanas atrás, Leandro me pediu para assinar o que ele chamou de formulários de contato de emergência atualizados. Leandro interveio. É disso que estou falando. Você os assinou. Arthur parecia confuso. Eu assinei uma página. Exatamente. Não documentos de empréstimo. Leandro assinou com desdém. Fazia parte do mesmo pacote. Não respondi a ele. Em vez disso, fiz outra pergunta. Arthur, você leu todas as páginas? Não havia várias páginas. A mandíbula de Leandro se contraiu. Peguei a pasta. Gostaria que todos olhassem para isto. Coloquei um e-mail impresso na mesa. Ninguém tocou. Leandro olhou para baixo apenas brevemente antes de desviar o olhar. Li em voz alta. Meu pai aprovou a fiança. Enviarei a página de assinatura hoje à noite. Silêncio. Arthur olhou do papel para o filho. Que fiança? Leandro suspirou dramaticamente. Ah, qual é? Não, respondeu Arthur em voz baixa. Que fiança? Leandro esfregou as 2 mãos no rosto. É uma linha de crédito empresarial. Você me disse que aqueles papéis eram contatos de emergência. Eles basicamente eram. Não. A voz de Arthur ficou mais firme. Não eram. Deslizei outro documento para o centro da mesa. Este e-mail é datado de 3 de dezembro, então peguei a página de assinatura digitalizada. Esta página de assinatura foi criada em 22 de novembro. Deixei isso pairar por um momento. O contrato final da fiança não foi gerado até 3 de dezembro. Ninguém falou. Continuei calmamente. Então, gostaria de entender como Arthur assinou conscientemente termos que ainda não existiam. Leandro finalmente explodiu. Você não sabe do que está falando! Pode ser que não. Então pare de fingir. Cruzei as mãos novamente. Então explique. Ele abriu a boca, fechou-a, olhou para Simone. Ela encarava a mesa. Leandro tentou outra abordagem. Você tem envenenado o papai contra mim desde que se casou com ele. Arthur pareceu chocado. O quê? Leandro apontou diretamente para mim. Você entrou nesta família agindo como se fosse melhor que todo mundo. Eu nunca disse isso. Você não precisou. Ele se levantou. Você julga todo mundo. Quase sorri.
Velhos hábitos demoram a morrer. Depois de quase 2 décadas usando uma toga preta, aprendi que as pessoas muitas vezes se tornam menos convincentes quando estão mais próximas da verdade. Eu fiz 4 perguntas factuais. Você me interrogou. Eu perguntei quando o acordo foi criado. Eu perguntei o que Arthur acreditava ter assinado. Você sempre distorce as coisas. Eu perguntei quem preparou o documento. Leandro bateu com uma mão na mesa. Aí está! Ele olhou triunfante ao redor da sala. É exatamente disso que estou falando. Simone piscou. O quê? Ela sempre tem que vencer. Respondi antes que qualquer outra pessoa pudesse. Isso não é sobre vencer. Sempre é com você. Sua respiração havia se tornado visivelmente mais rápida. Eu te observei desde que o papai se casou com você. Ele apontou um dedo para mim. Você age como se fosse mais inteligente que todo mundo. Eu nunca afirmei isso. Você não precisa. Então veio a frase que ele carregava há anos. Você vive às custas do meu pai e ainda age como se estivesse acima de nós. Ninguém se moveu. Arthur falou imediatamente. Leandro! Não, pai. Leandro continuou me encarando. Diga a todos que estou errado. A sala ficou impossivelmente quieta. Até o ar-condicionado parou de zumbir. Olhei para Leandro por vários segundos, então respondi com a mesma voz calma que usei a noite toda. Eu nunca aceitei 1 centavo do seu pai. Ele riu. Uma única risada sarcástica. Claro, eu nunca precisei. Ah, é mesmo? Sim. Então como exatamente você se sustenta? Arthur fechou os olhos silenciosamente. Ele já sabia onde isso ia dar. Respondi simplesmente: minha renda de aposentadoria é um pouco mais de R$90 mil por mês. Leandro sorriu. Então ele percebeu que ninguém mais estava sorrindo. Simone encarava. Mateus parecia aliviado. Arthur permaneceu em silêncio. Leandro franziu a testa. O quê? Eu recebo aproximadamente R$90 mil por mês. Ele piscou 2 vezes. Isso é impossível. Não, não é, Simone sussurrou. 90. Eu assenti. Minha aposentadoria judicial, renda de investimentos e uma previdência privada. Leandro parecia genuinamente confuso. Que aposentadoria judicial? Encarei seus olhos. Eu servi como juíza federal antes de me aposentar. Ninguém falou, nem mesmo Leandro. Finalmente ele olhou para Arthur. Você sabia? Arthur respondeu em voz baixa. Claro que eu sabia. Você nunca nos contou. Arthur parecia quase desapontado. Você nunca perguntou? Leandro olhou de volta para mim. Você nos deixou pensar? Eu deixei vocês pensarem o que quisessem. Eu pensei... Eu sei o que você pensou. Não havia raiva na minha voz, apenas tristeza. Você presumiu que uma mulher mais velha, usando um casaco velho, devia ser dependente do seu pai. Simone lentamente cobriu a boca. Meu Deus! Eu nunca te corrigi porque minhas finanças não eram da sua conta. Olhei para o acordo novamente, mas as do seu pai certamente são. Leandro, de repente, estendeu a mão sobre a mesa. Ele agarrou a pasta. Isso é ridículo. Antes que alguém reagisse, ele se virou para a lareira. As chamas crepitavam suavemente lá dentro. Por um segundo aterrorizante, acreditei que ele realmente jogaria os papéis no fogo. Então outra cadeira arrastou no chão de madeira. Mateus. Ele se postou diretamente entre seu pai e a lareira. Suas mãos tremiam. Sua voz não. Pode queimar. Leandro congelou. Queime esses. Mateus tirou o telefone do bolso. Eu digitalizei cada página há 2 semanas. A sala ficou em completo silêncio. Leandro olhou para o próprio filho como se não o reconhecesse mais. Atrás deles.
Arthur lentamente empurrou sua cadeira para trás. Ele se levantou. Seus ombros pareciam mais largos do que em toda a tarde. Ele estendeu uma mão, não para mim, para Leandro. Sua voz era baixa, mas pela primeira vez naquele dia soava como o homem com quem eu me casei. Me dê meus papéis. Leandro não entregou os papéis a Arthur. Por vários longos segundos, pai e filho simplesmente ficaram ali, olhando um para o outro. Eu já tinha visto homens enfrentarem sentenças de prisão com as mãos mais firmes do que as de Leandro naquele momento. Sua confiança não desaparecera. Havia se fragmentado. Ele estava tentando decidir qual versão da verdade ainda poderia salvá-lo. Finalmente ele jogou a pasta na mesa de jantar. Pronto, disse ele. Feliz agora. Arthur não respondeu. Ele pegou a pasta cuidadosamente como se contivesse algo frágil. De certa forma, continha confiança. Uma vez quebrada, nunca mais se encaixa da mesma maneira. Simone foi a primeira a falar. Leandro, apenas nos diga o que aconteceu. Eu já disse. Não. A voz dela tremia. Você disse. Ele se virou para ela. Você sabia que precisávamos daquele empréstimo? Eu sabia que precisávamos de dinheiro. Mesma coisa. Não é a mesma coisa. Simone olhou para os documentos espalhados pela mesa. Você me disse que seu pai tinha concordado em ajudar. Ele concordou. Arthur finalmente falou. Eu concordei em atualizar contatos de emergência. Você assinou. Eu assinei uma página. Estava legalmente anexada. Arthur olhou para ele com genuína incredulidade. Você me disse que eram informações de contato. Leandro jogou as duas mãos para o ar. Porque se eu tivesse te dito o que realmente era, você teria dito não. A sala ficou em silêncio. Ele pareceu perceber o que havia admitido apenas depois que as palavras saíram de sua boca. Ninguém o havia encurralado. Ele havia se encurralado. Mateus sentou-se lentamente. Parecia exausto. Eu conhecia aquele sentimento. Às vezes, a parte mais difícil não era dizer a verdade, era sobreviver ao silêncio que se seguia. Leandro tentou se recuperar. Você não entende como é? Arthur olhou para ele. O que eu não entendo? A pressão. A voz de Leandro aumentou. Você acha que tudo é fácil porque se aposentou há 30 anos. Eu me aposentei há 5 anos. Você sabe o que eu quero dizer? Não. Arthur balançou a cabeça. Sinceramente, não sei. Leandro começou a andar de um lado para o outro. Eu perdi a conta daquela empresa grande. A empresa cortou as comissões. Então os juros subiram. A reforma custou o dobro do que foi orçado. A mensalidade da faculdade do Mateus está chegando. O leasing da BMW... A BMW? Simone interrompeu bruscamente. Nós nunca precisamos daquele carro. Você queria. Eu queria algo confiável. Você queria que as pessoas pensassem que éramos bem-sucedidos. Simone se levantou. Eu queria que parássemos de fingir. Suas palavras pairaram no ar. Pela primeira vez em toda a noite, eles não estavam discutindo comigo. Estavam discutindo um com o outro. Leandro olhou ao redor da sala como se procurasse um aliado. Não havia outra escolha. Sempre há outra escolha. Eu disse em voz baixa. Ele se virou para mim. Você não sabe o que é construir um negócio. Não eu sei o que é ver as pessoas se convencerem de que uma decisão desonesta vai consertar tudo. Ele zombou. Eu não estava roubando. Você apresentou a seu pai um documento com a intenção de que se tornasse parte de outro. Eu ia pagar de volta. Eu acredito que você tinha intenção. Ele franziu a testa surpreso com minha resposta. Também acredito que intenções não apagam consequências. Por um momento vi algo diferente em seu rosto, não arrogância, não raiva. Medo, medo real. Eu só precisava de mais alguns meses, disse ele.
As palavras me pegaram de surpresa. Anos antes eu ouvira quase a mesma frase de um empresário diante de mim em um tribunal federal. Ele acreditara que uma assinatura não autorizada salvaria sua empresa. Em vez disso, a destruiu. As pessoas raramente planejavam se tornar desonestas. A maioria simplesmente continuava adiando o momento de admitir que precisava de ajuda. Leandro esfregou as 2 mãos no rosto. Eu ia consertar. Arthur perguntou em voz baixa. Quando? Leandro não respondeu. A única coisa que te leva a acreditar em mim quando a promoção viesse. Isso nunca viesse. Leandro desviou o olhar. Arthur respirou fundo. Eu teria perdido minha aposentadoria. Você não teria. Você não sabe disso. Eu teria te protegido. Arthur deu um pequeno sorriso triste. Você deveria ter me protegido antes de me pedir para assinar. Essa frase quebrou algo. Não em Leandro e em Arthur. Seus ombros caíram. Seus olhos se encheram de lágrimas. Pela primeira vez desde que o conheci, ele parecia ter todos os seus 67 anos. Eu continuei arranjando desculpas para você, disse ele suavemente. Leandro engoliu em seco. Pai? Eu disse a Lídia que você estava sob estresse. Arthur olhou para a mesa. Eu ignorei as coisas porque estava com medo. Ninguém o interrompeu. Eu estava com medo de que se eu pressionasse demais... Ele fez uma pausa. Você parasse de me deixar ver o Mateus. A cabeça de Leandro se ergueu. Eu nunca! Arthur olhou diretamente para ele. Não faria... Leandro não conseguiu responder. Aquele silêncio respondeu por ele. Mateus falou baixinho. Pai. Leandro se virou. Eu não estou contra você. Seu filho soava mais velho que 17 anos. Eu só não quero que o vovô perca tudo. Os olhos de Leandro se encheram de lágrimas. Eu fiz isso por todos nós. Mateus balançou a cabeça. Não, você não entende. Eu entendo que toda vez que algo dava errado, você contava outra mentira. Ninguém se moveu. Finalmente peguei meu telefone. Vou ligar para um advogado amanhã de manhã. Leandro pareceu alarmado. Você realmente faria isso? Não vou ligar para ex-colegas. Não foi isso que perguntei. Não vou ligar para ninguém que me deva um favor. Ele parecia confuso. Isso não é para te punir. Parece que é. É para proteger o Arthur. Virei-me para o meu marido. Amanhã notificaremos o credor. Arthur assentiu. Preservaremos todos os documentos. Outro aceno. Revisaremos exatamente o que você assinou. Sim. Congelaremos qualquer acesso adicional aos seus registros financeiros. Arthur respondeu antes que Leandro pudesse objetar. Faça isso. Leandro parecia desesperado. Pai. Arthur lentamente levantou a mão. Não. Não foi alto. Não foi com raiva. Foi simplesmente final. Eu te defendi por anos. Ele olhou diretamente nos olhos do filho. Não defenderei a fraude. Leandro sentou-se pesadamente. Simone enxugou as lágrimas. Vou vender as joias. Leandro olhou para ela. O quê? As pulseiras. Você não precisa. Estou cansada de fingir. Ela deu uma risada cansada. Eu nem gosto de metade das coisas que compramos. Mateus conseguiu o menor sorriso da noite. Simone enfiou a mão no bolso do paletó de Leandro, pegou as chaves do carro dele e as jogou na minha xícara de café vazia. O tilintar metálico ecoou pela sala silenciosa. Você bebeu vinho a tarde toda, disse ela. Se for sair com raiva, não vai dirigir. Até Arthur soltou um suspiro tênue que quase soou como uma risada. Leandro olhou para a xícara, depois para Simone, depois para Mateus. Ele parecia um homem vendo sua família claramente pela primeira vez. Se gostou do que viu era outra questão. Naquela noite, depois que todos finalmente saíram da sala de jantar, Arthur me encontrou sozinha na cozinha. Uma garoa de verão havia começado a cair lá fora. Me desculpe, ele sussurrou. Eu assenti.
Eu sei. Não. A voz dele falhou. Eu deveria ter parado isso muito antes de hoje. Olhei para o homem que aprendi a amar. Eu posso perdoar ser insultada. Ele esperou. Não posso viver em um casamento onde manter a paz é mais importante do que proteger um ao outro. Ele abaixou a cabeça. Eu entendo. Espero que sim. Porque pela primeira vez desde que nos casamos, eu não tinha certeza se apenas o amor seria suficiente. O Natal terminou em silêncio. Não feliz, apenas silencioso. Arthur e eu dirigimos para casa sob a chuva fina, sem ligar o rádio. Os limpadores de para-brisa se moviam para frente e para trás em um ritmo lento, enquanto as ruas de São Paulo se esvaziavam para a noite. Na metade do caminho, Arthur pegou minha mão. Deixei que ele a segurasse. Eu não estava pronta para apertar de volta. Algumas feridas precisavam mais do que desculpas. Na manhã seguinte, cancelamos o café da manhã com os vizinhos e sentamos à nossa mesa da cozinha, com o café esfriando entre nós. Arthur parecia mais velho do que 2 dias antes. Não fisicamente, emocionalmente. Não sei por onde começar, ele admitiu. Você já começou. Ele olhou para cima. Você finalmente parou de fingir que nada estava errado. Por volta das 9, Arthur ligou para o Dr. Caio Mendes, o advogado que Helena havia recomendado. Caio chegou à nossa casa na tarde seguinte, carregando nada mais dramático do que um bloco de notas e um copo de viagem do Starbucks. Ele passou quase 3 horas revisando cada documento. Quando finalmente se recostou na cadeira, olhou para Arthur. A boa notícia é que você assinou apenas uma página. Arthur assentiu lentamente. A má notícia? Caio escolheu suas palavras com cuidado. Essa assinatura parece ter sido anexada a um contrato de fiança que nunca lhe foi mostrado. Então, Arthur engoliu em seco. O que acontece agora? Notificamos o credor imediatamente. Caio explicou que situações como essa não eram resolvidas da noite para o dia. O banco revisaria os documentos, o agente financeiro seria contatado, registros eletrônicos seriam examinados, poderia haver processos cíveis, poderia haver questões criminais. Ninguém sabia ainda. E ao contrário da televisão, ninguém honesto iria fingir que já sabia o final. Arthur apreciou isso, eu também. O credor suspendeu qualquer atividade adicional ligada à fiança enquanto o assunto era investigado. Leandro contratou seu próprio advogado na mesma semana. No primeiro mês, mal tivemos notícias dele. Então, pouco a pouco, a realidade substituiu o orgulho. A BMW desapareceu da garagem. A lancha de pesca personalizada que ele comprara no verão anterior foi discretamente colocada à venda. Um empreiteiro removeu a entrada de pedra decorativa que nunca havia sido paga. Simone aceitou um cargo administrativo em tempo integral em uma empresa de suprimentos médicos em São Paulo. Uma tarde ela passou em nossa casa, trazendo uma caixa de doces da padaria. Não espero perdão, disse ela. Eu só queria parar de mentir. Ela admitiu que ignorou os sinais de alerta porque gostava da vida que eles pareciam ter. Eu continuava dizendo a mim mesma que iríamos nos recuperar. Eu assenti. Leandro também. Ela sorriu tristemente. E é exatamente por isso que nunca o fizemos. Várias semanas depois, ela e Leandro concordaram em se separar por um tempo. Não por causa de um jantar de Natal, mas porque o jantar expôs anos evitando conversas difíceis. Mateus ficou conosco durante o resto do ano letivo. O quarto de hóspedes lentamente se encheu de livros de química, tênis de basquete e carregadores de celular suficientes para alimentar um pequeno aeroporto. Ele era um bom colega de quarto. Lavava a louça sem que pedissem. Insistia em carregar as compras porque sabia que meu joelho ainda doía quando o tempo mudava. Num sábado à tarde, encontrei-o olhando para a redação do vestibular.
Eu reescrevi o primeiro parágrafo 12 vezes. Isso é porque você está tentando parecer impressionante. Estou. Tente soar honesto em vez disso. Ele olhou para mim. E se isso não for suficiente, geralmente é. Alguns meses depois, as cartas de aprovação chegaram da USP, Unicamp e PUC. Arthur chorou antes de Mateus. Ajudamos com as mensalidades da mesma forma que sempre planejamos. Os pagamentos foram diretamente para a universidade. Não porque Mateus expôs seu pai, mas porque ele conquistou a oportunidade. Arthur também começou a fazer terapia. Aquelas consultas de terça à tarde o mudaram mais do que eu esperava. No início, ele pedia desculpas constantemente, então um dia ele parou de se desculpar e começou a mudar. Ele não arranjava mais desculpas quando Leandro ligava. Ele não confundia mais paz com silêncio. Mais importante, quando algo o incomodava, ele dizia imediatamente não 6 meses depois. Quanto a mim, Fiz uma confissão própria. Uma noite, enquanto caminhávamos ao redor do lago no Parque Ibirapuera, admiti porque usei o velho casaco de linho naquele Natal. Arthur parou de andar. Você estava nos testando. Eu estava. Ele olhou para a água por um longo tempo. Odeio que você sentiu que precisava fazer isso. eu também. Eu falhei no teste. Sorri gentilmente. Não na primeira metade. Ele riu. Não, definitivamente não. Mas ele deslizou a mão na minha. Gostaria de outra chance. Você tem conquistado. A aposentadoria mudou um pouco também. Entrei para uma aula de hidroginástica na academia do clube para ajudar meu joelho. Na primeira manhã, a instrutora me deu uma touca de natação floral brilhante. Depois de 20 anos usando uma touca preta, me vi fazendo exercícios de perna ao lado de 3 professoras aposentadas e uma senhora de 74 anos que nadava melhor que todos na piscina. A vida tem senso de humor se você estiver disposto a notar. O Natal seguinte não se pareceu em nada com o anterior. Arthur e eu fomos os anfitriões do jantar. Sem decorações de grife, sem carros de luxo estacionados do lado de fora, apenas lombo assado, purê de batatas vagem, pães caseiros e a torta de nozes que deu certo na primeira tentativa. Simone veio. Mateus voltou da USP para as férias de inverno. Leandro não. Em vez disso, Arthur recebeu uma carta manuscrita. Leandro admitiu que havia mentido. Admitiu que deixara o orgulho se tornar mais importante que a honestidade. Ele não pediu dinheiro, não pediu a ninguém para consertar o que havia quebrado. Ele pediu apenas a chance de reconquistar a confiança algum dia. Arthur dobrou a carta cuidadosamente e a colocou em uma gaveta. Ele não estava pronto para responder. Nem eu. A cura não segue o calendário de feriados. Depois do jantar, Mateus me entregou um envelope branco simples. Eu ri, sabe? Envelopes me deixam nervosa agora. Ele sorriu. Prometo que este é mais seguro. Dentro havia um simples cartão de Natal. Apenas uma frase estava escrita abaixo de seu nome. Você me ensinou que pessoas quietas ainda podem fazer a coisa certa. Li 2 vezes antes de fechar. Olhando para trás, as pessoas às vezes perguntam se revelar minha carreira ou minha renda de aposentadoria foi a verdadeira vingança. Não foi. O dinheiro apenas corrigiu uma suposição falsa. Meu antigo título apenas explicou porque reconheci os sinais de alerta. A verdadeira vitória veio quando parei de aceitar desrespeito simplesmente porque manter todos confortáveis parecia mais fácil. Envelhecer te ensina que a dignidade não é algo que outras pessoas te dão. É algo que você protege. Mesmo quando sua voz treme e as pessoas do outro lado da mesa compartilham seu sobrenome. Se você já foi subestimado por causa da sua idade, sua aparência ou da vida tranquila que escolheu, espero que se lembre disso. Você não precisa provar seu valor para todos, mas tem o direito de exigir respeito. Obrigado por passar este tempo comigo.
Se esta história te lembrou de alguém ou algo em sua própria vida, adoraria saber nos comentários.